Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Só hoje eu estou aqui estreando um formato novo, é um formato que é um desafio para mim, não tanto ao Luciano Zini, né, que já está acostumado nesse novo formato, né, hoje eu estou aqui na casa dele para a gente gravar um vídeo. E hoje eu decidi fazer um vídeo sobre conjuntura estadual. É um vídeo que eu não estou acostumado muito a fazer, mas dado o trabalho muito interessante que o Luciano vem fazendo, eu decidi trazer esse tema e eu estou hoje aqui na casa dele para entrevistá-lo sobre o pacote leite. Então, né, pessoal, eu quero já começar aqui a nossa entrevista, né? E nós vamos aqui para a nossa primeira pergunta, né? Então vamos lá, Lucianozinho, vamos te testar hoje aqui, né? Bom, então tá. No ano de 2014 até o ano de 2018, sob o governo Sartori, os servidores do Estado eles sofreram com parcelamentos dos vencimentos, extinções de empresas públicas, autarquias e fundações, e a população, por outro lado, ela sofreu com os cortes na segurança pública, e aí a gente viu aquele corte dos combustíveis, a gente viu também o fechamento de alguns postos. Na educação, a gente viu o fechamento e a queda de investimento nas escolas das periferias. E, tirante a isso, né, nós tivemos no segundo semestre do ano de 2018, durante a eleição, o atual governador ele prometeu acabar com esse negócio de parcelamento, de buscar novas soluções para a geração de emprego, de novas receitas e ele prometeu um pouco de cautela com relação a essa questão das privatizações. Mas cá entre nós, dentro da perspectiva de expectativa versus realidade, como que tu avalia esse um ano de gestão Leite na comparação com o governo anterior e com o que ele prometeu? Olá pessoal, satisfação em estar aqui no programa Em Nome da Rosa com vocês. Respondendo essa primeira pergunta do Cristiano, ao se comparar o governo Eduardo Leite com o governo José Ivo Sartori, na verdade não muda muita coisa, né? Porque afinal de contas o PSDB já era a base do governo Eduardo Leite do MDB, né? Que até no meio do caminho lá mudou a sigla de PMDB para MDB, como se isso fosse mudar alguma coisa do que ele já estava aplicando em termos de conjuntura estadual. Sartori inicia o governo em 2015 e o primeiro decreto que ele faz é um aumento do próprio salário do vice e de todos os secretários. E depois que ele faz esse aumento para a categoria do secretariado dele, ele faz um decreto de contenção de gastos e instala o caos no Rio Grande do Sul, culpando o governo Tarso, né? E Eduardo Leite, quando assume, ele faz uma mesma linha de culpar o governo anterior, porque ele tinha ainda a folha de pagamento do mês de dezembro, tinha o 10º que ficou sob a responsabilidade dele. Mas como se ele não soubesse disso, afinal de contas, eles estavam na base do governo, né? E o Eduardo Leite não deu aumento para o seu secretariado, mas ele ampliou o número de secretarias, eles estão com em torno de 25 secretarias, cada secretaria com um conjunto de cargos de confiança e de salários, né? Em relação a essa fala a respeito da educação, o PDT foi governo junto com o Sartori durante os 2 primeiros anos, né? E na medida em que tentava implementar a questão de escola de turno integral, que é uma das principais bandeiras trabalhistas, né, a educação, foi defendido pela Luciana, pela Juliana, inclusive, né? Pela Juliana, tinha confrontos diretos em termos de governo Sartori. Então, no meio do governo, o PDT sai do governo Sartori e desde então é oposição. Inclusive, também foi convidado pelo PSDB para assumir junto o governo, né? E prontamente foi recusado isso porque sabia-se que tratava-se de um governo liberal. Em relação às privatizações, Eduardo Leite, em campanha, diz que vai ouvir a população em relação, e vai deixar para a população decidir, né? E uma das primeiras medidas que ele toma é tirar da Constituição do Estado a exigência de plebiscito para acelerar os processos de privatizações das empresas públicas, né? Descaradamente um governo liberal prestes a entregar o patrimônio público e
sem ter a legitimidade do povo, porque ele prega um discurso. Eu acho que uma coisa que distingue o governo Sartori do governo Eduardo Leite é que o governo Eduardo Leite é um mentiroso descarado. E o Sartori ainda tinha caráter, ele muitas vezes ele não dialogava, tinha atitudes assim tanto quanto intransigentes, mas ele era sincero ao seu modo e dava a real, né? Vai ser assim e pronto. O Eduardo Leite ainda vai lá e diz, não, no primeiro ano eu vou colocar o salário dos servidores em dia. Ah, eu sou filho de pai e mãe servidores. Então ele conquista os servidores públicos com esse discurso. Na verdade, ele só foi eleito porque ele se colou como bom moço em relação a servidores, ele enganou muitos servidores públicos, né? Ele esteve presente em audiências com todos os sindicatos que representavam as categorias dos servidores do Rio Grande do Sul, coisa que o Sartori não fez, o Sartori se absteve. Então nisso ele acabou se elegendo, mas assim, não muda muita coisa não, em termos de um para outro, eles continuam na mesma linha, privatista, liberal, entregando o patrimônio público do Rio Grande do Sul e jogando a culpa da situação financeira do Estado exclusivamente nas costas dos servidores. Isso os dois são iguais. Certo, então vamos aqui para a segunda pergunta. Agora nós vamos entrar mesmo no pacote Leite, certo? Eu costumo dizer que depois da eleição de 2018, que cada estado ele tem uma filial do Bolsonaro, uma vez que o discurso das reformas liberais ele é defendido pelos monopólios de mídia, pelas grandes corporações e por outros grupos de pressão. E os governadores, por outro lado, eles têm colocado em prática esse discurso hegemônico, né? A destarte, o Rio Grande do Sul, conjuntamente com os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, ele encontra um terreno fértil para esse discurso e também para a prática, né? E nós tivemos aqui, né, no caso do Rio Grande do Sul, uma semana a aprovação do pacote Leite, né? E aí eu queria te perguntar, né? Afinal, no que consiste o pacote do governador? Quais foram as categorias mais gravemente atingidas? E por que dizem que a reforma da Previdência do governador ela foi ainda mais draconiana do que a do Paulo Guedes? Pois bem, há um contexto em que o governo vigente, o governo anterior, eles ignoram a questão da conjuntura do Pacto Federativo da União e do quanto reflete a retirada dos recursos que eram dos estados exportadores, como os que tu citou. Então, quem é mais impactado a nível Brasil é o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estão com parcelamento de salários, estão com a situação. Por quê? Porque os impostos que ficavam para os estados em relação à exportação, eles foram retidos pela União e não tiveram compensação de repasses. A economia desses estados gira em torno do que é produzido e exportado, e era uma das principais fontes de arrecadação, e a União, para tentar fomentar a balança comercial, retirar esses impostos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, ele instala a crise nos estados, né, que perdem a sua questão da sanidade financeira. E aí há uma culpabilização dessa situação exclusivamente para os servidores públicos. E aí já tem um efeito da mídia de longo prazo que colocam a categoria dos servidores públicos como uma classe privilegiada, uma classe como se recebesse altos salários e que tivesse benesse, só que ignora, né, o fato de há 5 anos estar com esse parcelamento de salário, não ter reposição da inflação. Então, há 5 anos, o salário aqui dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, que são mais de 300 mil, considerando inativos e inativos, ele não tem recomposição, está congelado. E na medida em que as coisas vão ficando mais caras e o salário está o mesmo, tu vai perdendo o poder de compra como servidor público. Só que isso afeta também a questão da economia, porque ao afetar o poder de compra de 300 mil cidadãos do Rio Grande do Sul, tu afeta também o mercado e aí tu instala a crise que a gente vive hoje no Rio Grande do Sul, né? O que eu entendo? Que o governo deveria tomar medidas para pressionar a União para ter mais repasses para o Estado e para que a gente pudesse evoluir. Em relação ao pacote que foi aprovado, quais são as categorias mais afetadas? Principalmente os inativos. São cerca de 165 mil servidores inativos. Então tu tem ali, vamos supor, uma professora que está com 75 anos, tem lá a sua remuneração, vamos supor, de uns R$ 4.500,
vai agora perder cerca de R$500 da sua fonte de renda, porque vai ficar retido como uma contribuição da Previdência que ela já se aposentou, né? E isso vai se passar a taxar a aposentadoria de todos os servidores inativos. Ali é onde ele obtém a maior fonte de economia às custas do sangue dos servidores aposentados que deram uma vida nesse Estado. E se o Estado do Rio Grande do Sul, de certa forma, se destaca nacionalmente, é pioneiro em muitas áreas, muito se deve em termos da formação de recursos humanos. E quem formou esses recursos humanos foram os professores. Os professores que hoje estão penalizados, sendo humilhados, né? A gente vive numa conjuntura em que a parcela da população idosa ela é a que mais aumenta a nível de Brasil e a nível aqui também de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E nisso tu pega essa categoria dos inativos. Aí, ao mesmo tempo, o próprio Estado é responsável por isso, porque desde o governo Sartori a gente perdeu cerca de 25 mil servidores ativos. Os servidores ativos é que ajudam a sustentar a questão da aposentadoria dos servidores inativos. Quando tu reduz 25 mil servidores do quadro dos servidores ativos e tu não repõe, tu gera esse déficit, tu agudiza a coisa. E aí o que tu faz? Tu coloca a culpa nos servidores aposentados. Só que, na verdade, se tu tivesse tido a gestão desses recursos, eu, por exemplo, há 5 anos como servidor público da Secretaria Estadual da Saúde, eu contribuí 14% da minha remuneração para a Previdência. Então, quando eu, ao final da minha vida profissional, tiver 40 anos de contribuição, esse dinheiro que eu estiver recebendo da minha aposentadoria não é um favor que o Estado faz para mim, é simplesmente uma devolução daquilo que eu investi durante toda uma carreira profissional. E isso, no discurso que o governo gasta milhões com comunicação, e tem, diferente do Bolsonaro, o Bolsonaro tem a mídia, a Folha de São Paulo, completamente voraz em relação às medidas que ele tem tomado, né, e críticas e tal, como deve ser o papel de uma mídia sendo crítica a um governo. Aqui, a mídia do Rio Grande do Sul é completamente comprada. Os presídios estão pegando fogo e o que está saindo na mídia são flores, é o governador nomeando servidores na Secretaria de Segurança Pública, como se ele fosse o salvador da pátria, o pré-candidato presidencial que vai melhorar a coisa do Brasil. Só que assim, enquanto isso, ele está com uma avaliação em Porto Alegre de mais de 60% de rejeição, como ruim ou péssima. Quando ele vai em qualquer evento público, ele é vaiado por todo mundo, e só que o que sai no Estadão, o que sai na Folha de São Paulo, o que sai aqui na RBS, no Gaúcha, ZH, é como se ele fosse o melhor governador do mundo. E nos bastidores, a gente lá no serviço público, que está no dia a dia, não enxerga isso, né? Bem pelo contrário, condições de trabalho muito ruins, um descaso, uma desmotivação. Se tu for avaliar servidores da Secretaria Estadual da Saúde, cerca de 30% por ano saem por afastamento, por questões de saúde mental, porque tem depressão, porque tem insônia. Então, quem cuida do cuidador, né? Uma suposta área que deve estar cuidando do bem-estar da população, tendo esse descaso em relação aos seus processos de trabalho. E aí ressalto também que na Secretaria Estadual da Saúde, em função da reforma da Previdência que teve a nível nacional, a PEC 6, teve reflexo diretamente aqui também, além do pacote do Eduardo Leite, que foi muito pior por esse contexto de taxar os aposentados, em relação a que muitos servidores foram lá e se aposentaram às pressas, sem nenhum planejamento. Então eu coloco o questionamento dessas pessoas que não se planejaram, não se prepararam, não estavam prontas para se aposentar, porque tu tem toda uma questão emocional de tu estar ali 30, 40 anos trabalhando numa rotina, sim, uma convivência social com os colegas, e tu deixar de uma hora para outra esse ambiente de trabalho. Qual é o impacto que tem na vida de uma pessoa, né? Muitas vezes tem pessoas que talvez já perderam um companheiro ou companheira, ou talvez não tenham filhos, não tenham família, e aquele ambiente do trabalho era o seu único espaço de socialização. Vão ficar agora em casa, reclusos, e vão perder dinheiro, muito dinheiro em relação ao que tinham. E aí, como vai ficar a saúde dessas pessoas, né? Qual é a condição que o Estado fornece para elas? Então, só na Secretaria Estadual da Saúde eram cerca de 4 mil servidores ativos, e com essas aposentadorias em massa, 1.000 pessoas pediram aposentadoria, a gente teve 25% de perdas do quadro. O último concurso foi em 2014, não tem concurso à vista, e é assim, ó, é uma desgraça para o SUS gaúcho. As consequências disso é a médio e longo prazo, porque no Estado a competência da saúde é de coordenar as ações. Tu não vai sentir esses reflexos na saúde pública a curto prazo, porque a competência de executar é do município.
mas vai ter impacto sim quando tu começar a médio e longo prazo, como na verdade a gente já vê em algumas áreas, como por exemplo a questão de HIV, AIDS, né? Tu tem a maior incidência de HIV em Porto Alegre, tu tem a maior incidência de HIV do Rio Grande do Sul, quando tu compara entre as outras capitais, entre os outros estados. Saiu agora a questão de análise situacional para o Plano Estadual de Saúde 2020 a 2023. A gente tem no Rio Grande do Sul uma incidência de novos casos de câncer de 5 novos casos por ano a cada 1.000 pessoas, quando a média nacional é 3. Né, por 10 mil. Então, quando tu começa a analisar esses indicadores de saúde, é porque está tendo falha do Estado em termos de coordenar as políticas de saúde e fazer com que os fatores condicionantes e determinantes no território que impactam na saúde, lembrando que o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde não é simplesmente ausência de doença, mas é também qualidade de vida e bem-estar, né? E é onde eu acho que o gaúcho vai mais sofrer em relação ao impacto desse pacote, dessas reformas que ele promoveu. Bom, Luciano, nós temos visto aí um discurso liberal de Estado mínimo que ele tem se tornado hegemônico e uma parcela significativa do povo brasileiro ele vai de encontro a essa proposta privatista da economia conservadora em razão até mesmo de uma certa tradição lusitana em que o Estado ele se comporta como um provedor e a ele cabe o dever de certas funções, inclusive, em parte, né, a tarefa do desenvolvimento. Por outro lado, os conservadores e liberais brasileiros, eles apostam antes no mercado e menos no Estado, ou né, nenhum Estado, né, se a gente for falar no caso do governo atual. Estou falando do governo federal, é lógico. Assim, cria-se o fosso da democracia liberal, no qual os representantes destoam os anseios dos representados, o que é um dos reflexos até mesmo dessa crise que se tem discutido, né, da legitimidade da democracia representativa. Sabendo que parte dos gaúchos ela era contrária ao pacote leite, era preciso entrar em campo o poder da persuasão para demonstrar a importância do pacote leite, né? Então eu quero saber de ti, quais foram os argumentos que a oposição utilizou para legitimar esse polêmico projeto? Bom, a gente tem uma situação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul onde o governo tem 42 deputados. Na verdade 40, mas tem os 2 do Novo que são mais alinhados com essa ideologia liberal ou com a proposta vigente do que os próprios deputados da base do governo. Então, são 42 deputados de 55. Quando tu considera a oposição ela é composta pelo PDT, que são 4 deputados, pelo PT, são 8 deputados, e a Luciana Genro, do PSOL. São muito poucos, né? E acabam sendo atropelados pelo governo. Por quê? Como que funcionou lá na Assembleia Legislativa? Tu tinha as propostas de emenda, onde tu tinha a população dialogando com a oposição e com a situação e tentando negociar. Só que quando chegava na hora de colocar no plenário, o governo chegava às pressas com uma emenda com uma proposta de preferência. E aqui, o que é a preferência? Tramitar em regime de preferência, né? Coloca uma emenda na hora do plenário que ninguém teve acesso, ninguém pôde ler e já coloca para votar, porque aquilo tudo é maconado e acordado previamente com os as lideranças dos deputados da base, e a oposição fica isolada desse processo. E aquelas proposições e emendas que a oposição recebeu ou discutiu e colocou para ser debatida numa democracia onde é importante tu ter esse balanço de forças, né, é completamente atropelado. Por isso que eu fico muito revoltado quando esse governador chega na imprensa e começa a dizer que ele é o governo do diálogo, ele é o governo do diálogo aberto. É coisa nenhuma, é autoritário, ele vai lá e faz aquilo passar em regime de urgência, ele não escuta nada nem ninguém, até porque assim, quando tu olha para as raízes do projeto, do pacote do governo Eduardo Leite, ele surge de principalmente 2, 3 cabeças. Quais são? A secretária estadual do Planejamento, a Leane Lemos, supostamente conhecida pela mídia gaúcha como área técnica do governo, né? Quando na verdade ela não é área técnica coisa nenhuma, ela é filiada ao PSB do Distrito Federal, ela é uma servidora do Senado, é a principal cabeça do pacote, ela recebe lá uma remuneração de R$30 mil no Senado.
e sendo que 10 mil são de vantagens temporais, que ela protocola aqui o projeto para tirar essas vantagens temporais. Eu questiono, que moral ela tem para vir e propor que se retire essa questão das vantagens temporais, né? E ela também recebe um salário, uma função gratificada por ocupar a posição de secretário estadual de Estado. Isso soma total uma remuneração mais de 40 mil, ultrapassa o valor do teto do STF. Quem paga isso é o Rio Grande do Sul, somos nós, cidadãos, com os impostos aqui retidos, e repassa isso para o Senado para ela poder ser cedida para cá. Outro é o secretário estadual da Fazenda, um cara que vem do Rio de Janeiro. Muito que bem que está o Rio de Janeiro para a gente trazer um cara de lá para resolver as finanças daqui, né? E o procurador geral da PGE, que são essa suposta área técnica. Então não foi dialogado com a parte política, que são os deputados da base que foram legitimamente eleitos pelo povo. Só que o que acontece? O governo Eduardo Leite, quando se compara com o Sartori, ele tinha, sei lá, 4 mil cargos de confiança à disposição. Ele lançou o governo com 2 mil cargos. E aí, na medida em que ele vai passando projetos na Assembleia Legislativa, ele libera 10 cargos para um deputado, libera 10 cargos para o outro. Se alguém vai lá e se posiciona contrário a ele, ele vai lá e tira os cargos. Por quê? Não tem dinheiro para investir, né? Tem 1 bilhão de atos discricionários, então ele joga mais com os cargos de confiança. É só a gente olhar no Diário Oficial as nomeações que tem após cada um dessas votações importantes na Assembleia Legislativa. O MDB chegou a receber aí, a gente ouviu falar, né, uns 180 nomeações. Aí o MDB chega lá, na hora de estar dialogando com as pessoas, ele diz uma coisa, né, um discurso, nossa, parece que aquilo... Porque se destacou muito o MDB só em termos de visibilidade, né? Só que quando chegava no discurso era uma coisa, que ele acabava agradando gregos e troianos, mas chegava na hora de votar, votava vacunado com o governo. Então ele ganhou dos dois lados, mas cachorrice também da parte do MDB, né? Porque tipo, se faz de ovelha, mas na verdade também é um lobo lá no meio dos outros. E em relação a essa questão liberal, é muito uma manipulação da opinião pública, né? E tentando direcionar para o que esse governo quer. Porque quando tu chega para conversar com alguém, e hoje o que mais o brasileiro pensa, ou enfim, o gaúcho, é a preocupação com a segurança pública, né? Até pelos crimes violentos que acabaram acontecendo, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve aluno esfaqueado na fila do restaurante universitário, teve mãe de filho de escola particular sendo assassinada na frente da escola, teve uma médica assassinada na frente de um semáforo, teve um cara assassinado no aeroporto. Então esses crimes violentos e amplamente divulgados pela mídia acabam sensibilizando a população, a opinião pública para a área da segurança. Só que assim, se tu olhar em termos dos números de homicídios, eles não tiveram grandes diferenças de uns tempos para cá. A única coisa é que esses crimes violentos, eles saíram de regiões concentradas da vulnerabilidade social e começaram a vir para espaços onde tu tinha a suposta classe média e elite, né? Então, ao se aproximar dessa parcela da população, começa a criar o alerta em relação à segurança pública, né? Só que de quem é a competência da segurança pública? É o Estado. Algum cidadão vai querer assumir a responsabilidade privada de responder pela segurança pública? Não. Se espera que o Estado garanta a segurança pública. Por muito tempo, a educação e a saúde também já tiveram na opinião pública como prioridades. E quando tu pensa em termos de saúde e educação, tu quer que o Estado garanta. Então as pessoas, elas não têm essa visão liberal, elas não têm essa visão de Estado mínimo. Elas querem que o Estado proporcione essas coisas básicas de educação, saúde e segurança. Só que o que acontece? A gente tem uma Assembleia Legislativa com amontoada de perspectiva liberal, de pessoas que chegaram lá se elegendo muito em função do dinheiro, né? Porque quando tu considera o número de votos com o quanto se investiu em campanha, tu tem uma correlação muito forte entre recurso aplicado em campanha e a questão do voto. E aí quando tu tem representações que são mais populares, não tem dinheiro. E aí quando tu vai confrontar as novas formas de comunicação, ou que eram até então televisão, rádio, ou mesmo a questão de redes sociais, hoje tem as redes sociais, qualquer um pode se eleger. Não é bem assim. Se tu faz uma publicação orgânica, tu vai atingir 100, 150 pessoas. Agora, se tu impulsiona, se tu coloca, sei lá, R$500 no impulsionamento, tu atinge 120 mil pessoas. Então o dinheiro está muito relacionado ao raio de alcance que se tem das ideias
e as ideias que têm chegado ao povo, às pessoas. Foi a última eleição, né? São as ideias liberais financiadas principalmente pelo capital, por quem tem dinheiro, pelos banqueiros, né, que se beneficiam com isso. Uma das partes que mais me revolta é a questão do Partido Novo, né? Esse partido é o partido dos CNPJs. O que acontece? Eles vão lá e passam uma falsa imagem como se eles estivessem beneficiando o povo ao abdicar das verbas públicas, né? Agora o vereador do Novo de Porto Alegre fez um post ali no dia 9 de janeiro, ele economizou 400 mil reais que ele não gastou, ele só ocupou 900 reais da verba pública. Só que isso é o que ele escancara para a mídia. Agora, nos bastidores, no estatuto do Partido Novo, eles têm lá que eles podem receber recursos de CPFs e de CNPJs. E esses recursos, e quando tu recebe dinheiro do CNPJ de uma magnitude muito grande, observem lá o candidato presidencial do Novo, né, o Amoedo. O Amoedo tinha lá uma declaração de 500 milhões de reais. Se ele investe 10% disso no partido e o partido começa a investir no mercado financeiro, multiplica esse dinheiro e aí eles têm dinheiro suficiente para se sustentar sem depender da verba pública. Só que o que acontece? Eles representam os interesses do mercado financeiro. Eles estão recebendo dinheiro por meio dessa questão do que se multiplica lá no mercado financeiro, que é uma coisa que é responsável pela forma moderna de escravidão do povo. Por quê? Porque tu não está gerando emprego e renda, tu está concentrando renda. Então tem essas questões aí, só que muitas vezes quem tem uma perspectiva diferente não tem a oportunidade de dar esse contraponto, né? Ou não tem o mesmo raio de alcance do que esses que estão no governo e com visão liberal. E aí a gente tem que ter espaços como esse, até te parabenizo pela tua página, de poder, por meio disso, fazer esse contraponto, né? Inclusive, agora os Estados Unidos, que historicamente é considerado um país de origem, né, liberal e com governos liberais no poder, liberais entre aspas, né? Porque eles fomentam com que os países em desenvolvimento não tenham essa questão de subsídio, mas eles sempre subsidiaram os deles historicamente, tá? E agora com um presidenciável se destacando declaradamente socialista. O Bernie Sanders. O Bernie Sanders. Bem, Luciano, eu estive acompanhando aqui os stories da tua conta e eu acompanhei um pouco a trajetória de lutas que o PDT e até mesmo outras legendas de centro-esquerda empreenderam para vencer esse discurso do desmonte, né? Eu percebi ali os sindicatos muito bem organizados, os deputados firmes nas suas posições e pelo lado do PDT eu percebi o empenho do partido em conversar com os prefeitos que demonstraram ali a contrariedade ao projeto, né? E além disso, eu vi nos teus stories que tu chegou a apresentar 10 propostas ao governo como uma alternativa ao pacote leite, né? E aí eu transfiro para ti. Quais foram essas 10 propostas e quais delas tu considera mais prioritárias, se é que existe alguma, né, que seja prioritária, e quais eram os respectivos desafios de cada uma delas? Não precisa falar as 10, mas pode focar em algumas, tá? Bom, e primeiramente em relação à parte do PDT, o PDT é um partido democrático trabalhista, né? Então uma das coisas que a gente fez nessa tribuna popular da Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi apresentar em primeira mão um levantamento que a gente fez na Assembleia Legislativa de todas as moções recebidas no Estado contrárias ao pacote do governo Eduardo Leite, contabilizando o número de vereadores que assinaram moções contrárias, né? E aí se destaca ali o PDT, que em termos de partido de oposição foi o partido que teve o maior número de vereadores assinando moções pelo Estado contrárias, né? E aí quando se fala em termos de que o poder emana do povo, então nada mais do que os vereadores representando qual que é o interesse do Estado, como um todo, né? Da soma de todas as câmaras de vereadores, da soma de todas as cidades do Rio Grande do Sul em relação ao pacote. Eram claramente contrários ao pacote. Até porque a gente tinha ali 80 e poucos vereadores do próprio PSDB, que é o partido do governo, né? Ou teve declarações... Do MDB também, do né? MDB, do PP, do PTB, ou o PTB, que era o presidente da Assembleia Legislativa, o Pedro Lara, né? 5 vereadores lá de Bagé, que é a terra dele, assinaram a moção contrária, né? Se declarando contra o pacote. E melindrando um pouco ali essas relações entre a base do governo, porque a gente entra em 2020 em ano eleitoral.
se tu tem lá a base dizendo que é contrário ao pacote e tu tem os deputados votando todos a favor do pacote, com certeza isso vai refletir agora esse ano na questão das eleições municipais. Esse é o primeiro ponto. Agora, em relação às alternativas, o que acontece? O governo, desde Sartori, foca só no custo, né? Nas despesas. Ele não olha para o outro lado. Qual é o outro lado? O lado das receitas. E eles ficam dando essa analogia em relação a uma contabilidade familiar, que tu não pode gastar mais. Eles ficam brincando com essa questão do orçamento familiar e o orçamento do governo ou do Estado, né? Eles gostam muito de brincar mas com isso. Eu vou entrar, mas é uma analogia ridícula. Eu vou entrar na linha deles e tentar fazer entrar nesse jogo deles de fazer uma analogia com o orçamento familiar. Se tu tá apertado das tuas contas, né? Vamos supor, ao invés de tu vender o teu carro, ao invés de tu vender a tua casa, ou ao invés de, sei lá, estar num aluguel que é mais caro, ter que sair do aluguel mais caro e ir para um aluguel mais barato, tu também pode aumentar a tua renda. Tu pode, não sei, se estiver numa capital, numa cidade maior, tu pode estar trabalhando de Uber, né? A gente vive em tempo de uberização, ou tu pode fazer algum freela, tu pode tentar aumentar a arrecadação, pensando na perspectiva de orçamento familiar, que é o que esse governo faz. Eu discordo completamente disso, porque a função de um Estado e o papel dele não é que nem de uma empresa que tu tem que fechar balanço financeiro, né? O Estado, ele serve para induzir, para regular, para intermediar essa questão e sempre priorizando o bem-estar social. Não é papel do Estado ter lucro. Não é papel do Estado. E é o que o governo tenta trazer, essa lógica liberal de pensar que o Estado é uma empresa, e não é. Mas enfim, esse é outro ponto. Agora, em relação às alternativas, é justamente isso. É colocar um canhão de luz para o outro lado, o lado das receitas, né? Porque o que acontece? Eu acho que quando tentar elencar as prioridades, né? O primeiro ponto é em relação à União, o Pacto Federativo. O Rio Grande do Sul, historicamente, tem perdido repasses da União em diversas áreas, né? Teve uma parte dos fundos, um fundo estadual, dos estados, né? Então todos os estados colocam um determinado valor da arrecadação lá e quem detém isso é a União. Por muitos anos ele ficou congelado o percentual deles. Então 15% desse fundo vinha para o Sul e Sudeste e 85% para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Isso tem um papel de desenvolvimento regional, é importante, só que assim, ele ficou congelado. E na medida em que tu tem essas situações de crise fiscal, talvez tu deveria ter mudado esses percentuais de acordo com o que está instalado da realidade do momento. E não se fez isso, ele ficou congelado. Qual a consequência disso? Hoje um professor com ensino superior no Rio Grande do Sul para 20 horas tem uma remuneração inferior a R$1.000. Um professor de 40 horas tem uma remuneração um pouco mais de R$2.000. Aí quando tu compara, por exemplo, lá no Maranhão, no Nordeste, tu tem um professor que já sai de um salário de R$5.000, que é o que deveria ser para todos. E tu não daí tu começa a gerar... Na verdade, ele já colocou um outro projeto para 6. Para aumentar, né? E em contrapartida, o que o governo fez aqui no Rio Grande do Sul? Tirou um monte de coisa da categoria dos servidores, do magistério em geral, tirando o interesse. Qual é o cidadão hoje, o jovem, que está na escola sonhando em ser professor e um professor do Estado? Tu tira essa esperança dos jovens. Então, e ao mesmo tempo relembro também que a gente tem 900 mil matrículas no Rio Grande do Sul na escola pública, né? E na medida em que tu defasa a carreira, que tu não valoriza o professor, tu impacta no processo de formação desses 900 mil jovens que estão matriculados na rede pública estadual, né? Falando da alternativa, então o primeiro ponto é com a União, e aí a gente tem a questão da Lei Candir, que são dados do próprio Tribunal de Contas, que tu perde mais de 3 bilhões de reais por ano. 3 bilhões de reais por ano, em 10 anos, são mais de 30 bilhões de reais que o Rio Grande do Sul perde. O governo diz que isso é mito, mas na verdade o governo não quer se indispor com o governo federal. Eduardo Leite e seu governo se ajoelha frente a Bolsonaro, né? Porque ele poderia ter um contraponto, ele poderia usar todo o capital político que ele tem, e de fato ele tem habilidades políticas grandes, né? Em vez dele pegar esse capital político que ele tem e direcionar lá para cobrar da União um retorno em relação à situação que a gente está passando, não, ele mira todas as energias dele para o servidor público, né? Só que o que acontece?
é o maior válvula de controle que ele tem em relação ao Estado são os servidores públicos, porque se tu não tem dinheiro para investir, o teu poder de ação fica limitado ao que tu tem, os recursos humanos estão oferecendo da sua força de trabalho. E a sua força de trabalho está completamente desmotivada com esse pacote, desvalorizada, humilhada numa situação em que, se tu conversar com qualquer servidor público hoje, eles estão pensando em sair do Estado, né? E aí, quando tu pensa em termos de vocação ou de talento, inovação, a inovação ela passa pelos recursos humanos, né? E aí, se tu desmotiva ou desincentiva os recursos humanos do Estado, como é que tu vai promover inovação aqui no Rio Grande do Sul, né? Outro ponto lá em relação a alternativas que a gente teria é a questão de induzir por meio de políticas a questão da cadeia industrial, porque hoje o que acontece? A gente continua sendo uma colônia aqui no Rio Grande do Sul. Qual que é a base da nossa economia? Exportação do quê? De soja, principalmente, e de gado saindo vivo pelo porto de Rio Grande. Se tu tivesse políticas que induzissem isso, tu poderia estar agregando valor, como soja, induzindo que tu tivesse empresas para formação de biocombustível, por exemplo. Daí tu tem começo, meio e fim, e nisso tu gera emprego, tu gera renda, mas não, vai lá e exporta matéria-prima bruta, mais qualificado. Até porque a gente tem muitos recursos humanos, a gente tem qualidade de recursos humanos, tem qualidade de ensino superior aqui para poder estar, só que os nossos recursos humanos estão indo para fora, então a gente está perdendo capital humano. A gente tem também, por exemplo, a questão do gado. Tu pode usar a questão da cadeia, né? No abate, o couro, o curtume, daí calçados, tu tem estímulos para fazer nessa cadeia. E ao tu exportar a matéria-prima bruta, tu não arrecada impostos porque é isento pela Lei Candir. E tu ainda tem a questão, que é o outro ponto importante, que é as isenções fiscais. 10 bilhões de reais em isenção fiscal. 10 bilhões de reais são 5 folhas de pagamento dos servidores públicos. Aí quando tu vê lá uma sala lotada de empresários gaúchos dizendo que são completamente favoráveis a esse pacote, porque estão macunados com esse governo, porque ganham esses 10 bilhões de reais sem saber qual é a contrapartida disso, isso é um crime com o gaúcho, porque nesse contexto que a gente está, tu não cobrar esses 10 bilhões de reais, tu abdicar dessa receita e ir lá e tirar os 500 reais do salário de um professor, pelo amor de Deus, que inversão de valores são essas? É o governo liberal que a gente tem. Bom, e só para concluir então, eu gostaria que tu falasse muito brevemente sobre essa questão da contratação de mais os servidores para gerar receita, que são justamente da área tributária. Tu também tinha colocado isso no projeto. Sim, a gente tem servidores aprovados, auditores fiscais do Tesouro do Estado, são cerca de 100 servidores, cada servidor tem uma capacidade de arrecadar 10 milhões a mais por ano, então tu tem capacidade de 1 bilhão a mais de arrecadação, né? Só que o que acontece? Quando tu contrata ou se tu nomeia esses servidores, eles vão estar impactando também nos CNPJs. Por quê? Porque vão ser cobrados em relação à sonegação. Sonegação é um outro ponto. 40 bilhões de reais são os dados de sonegação que o Estado não recebeu dos CNPJs. Os mesmos CNPJs que estão apoiando esse pacote. Então, por isso que a gente tem que ter esse contraponto, de olhar para as receitas e não só para as despesas. Bom, então, né, Luciano, nós estamos aqui chegando ao final da nossa entrevista e agora eu tenho um desafio aqui para ti. Certo? Porque eu já estava aqui combinado, né? A gente já tinha falado, então vamos lá, né? Combinado tá ali, né? Porque até agora eu não sei o que é esse desafio. Bom, então, né? Vamos lá, que tu vai conhecer, né? Bom, o PDT, assim como outras siglas de centro-esquerda, ele diz com muito orgulho, né? Até mesmo pelo legado que ele construiu, que ele é um partido a favor da classe trabalhadora. E nós sabemos que do ano de 80 até 2016, a esquerda brasileira ela conseguiu ter uma capacidade organizativa muito boa, né? Ela se formou dentro de partidos, sindicatos, federações, associações, nas academias, nas ONGs e outros tipos de organizações coletivas. Entretanto, após a queda do PT e a ascensão do neoliberalismo mais agressivo, que a gente começou a ver ali com o Temer, né? A realidade do trabalhador brasileiro ela passou a mudar muito com as reformas, como a reforma trabalhista, com aquela aprovação daquela lei das terceirizações, e também tivemos ainda outros elementos, né, como
que acabaram surgindo nessa equação, como a pejotização. Essas empresas de aplicativos como Uber, 99, Pop-up, iFood, Rappi e outras, né? E isso, de certa forma, acabou contribuindo para um assunto que tu acabou de falar, né? Que é a informalidade e a precarização do trabalho. Diante dessa nova realidade, segundo o economista Márcio Pouco, né, o discurso dos partidos e dos sindicatos ele se tornou uma retórica um pouco envelhecida, porque aquela sociedade que surgiu com o PT, segundo ele, ela acabou deixando de existir. Então eu quero saber de ti, na tua opinião, ainda que a esquerda ela tenha toda essa estrutura que eu comentei anteriormente, por mais que ela tenha essa estrutura toda, por que ela tem tido tanta dificuldade para dialogar com os trabalhadores e por que dessa inércia daqueles que, mesmo sofrendo com essa precarização, eles não conseguem reagir enquanto nós vemos os nossos vizinhos latino-americanos pegando fogo? Você preparou um desafio tanto aqui, né? Como é que um engenheiro conversa sobre política sem ter tanto repertório conceitual, assim como o pessoal que tem formação de humanos? Mas vamos tentar. Primeiro ponto, eu acho que tem uma questão de... O governo do PT, à esquerda, ao chegar no poder por meio do PT, ele teve grandes conquistas, principalmente na área de educação, o ensino superior. O número de vagas que aumentou nacionalmente é reconhecimento, né? A gente tem que dar os louros, ou a questão tipo de toda a bandeira que o Lula levantou e a questão da fome, né? O programa Fome Zero, Bolsa Família, que tirou grande parte da população brasileira que vivia abaixo das condições de miséria. E quando tu tem essa questão de necessidades básicas, essenciais não supridas, tu acaba... Bom, acho que é o principal mérito que tem a reconhecer do governo PT. Só que tem outros campos em que o governo não olhou, né? Então, a questão de segurança pública, por exemplo, não teve nenhuma resposta para quem está lá na periferia, sofrendo diariamente com as violências, né? E que talvez o Estado deveria estar tomando alguma providência, deveria estar tendo alguma política pública direcionada para isso, e não deu resposta para isso. Ou então, aonde o Estado deveria estar presente por meio de escolas, ou enfim, ou até a questão religiosa, né? O Brasil, por muito tempo, foi majoritariamente da Igreja Católica. A Igreja Católica está muito concentrada nos centros da cidade. Nas periferias, a gente tem a multiplicação de diferentes matrizes de religião, ocupando um espaço, dando um suporte para as pessoas que talvez uma carência que é onde o Estado não alcançou, essas instituições alcançaram. E essas mesmas instituições, ao mesmo tempo que eles ocupam um estado que talvez devesse ser um espaço que talvez devesse ser um espaço ocupado pelo Estado, eles acabam suprindo aquela demanda e depois se tornam um potencial em relação a um eleitorado, e que é o cenário que a gente vê hoje da bancada evangélica, né, no Congresso Nacional, com um número cada vez maior de deputados, ou mesmo um presidente hoje da República que nitidamente está ligado com esse grupo. E foi puramente por não ter olhado para essa perspectiva quando tu relata ali a respeito de espaços de movimento social que historicamente o Brasil teve, né, desde que ele se redemocratizou. Foram lutas intensas que tiveram, quando tu cita como hoje estão os nossos irmãos latinos pegando fogo, né, literalmente, e aqui a gente parece que está nessa inércia, mas a gente teve, na verdade, um outro movimento, né, que foi o movimento, talvez, da classe média, ou dos jovens, né, porque quando se pensa ali em 2016, tu teve essa efervescência em diversas capitais brasileiras e que culminou com o impeachment da Dilma. E tivemos os movimentos de 2013. Antes, os movimentos, né, de 2013... Mas o que acontece? O governo do PT, ele, para quem tinha muito dinheiro, ele deu mais dinheiro ainda, né? Que são os banqueiros, se macunou com esse lado. E para essa classe muito abaixo da pobreza foi lá e redistribuiu a renda, que é uma coisa boa. Mas quem pagou isso foi a classe média,
que teve que tirar do seu para dar para cima e tirar do seu para dar para baixo. Então tu gerou uma massa de insatisfeitos ali que eu analiso como os principais responsáveis por terem tirado o PT do governo e ter ficado com esse antipetismo que muitos desses que estavam lá fervorosos contra o PT, talvez no passado tinham sido os próprios eleitores que ajudaram eles a se eleger, né? E aí tu fica com um vácuo de representação. Talvez muitas dessas pessoas que votaram no Bolsonaro não teriam identidade com as bandeiras que ele defende, talvez pelo contrário até a aversão, mas se colocam nessa situação por querer justamente uma mudança, algo diferente, e que talvez não tenha sido proposto, enfim, ocupado espaço, que eu acredito que para 2022... com um projeto nacional de desenvolvimento tocado, nasce no PDT e à frente pelo Ciro Gomes, que é o que eu acredito que a gente precise, né? Porque, por exemplo, quando se olha para as últimas eleições, quem é que trazia pautas e tentava trazer para o debate outras discussões que não fosse aquela coisa polarizada? Era principalmente o Ciro Gomes, que ficou em terceiro lugar. Então, sinceramente, eu esperaria que a gente tivesse um debate mais qualificado, que a gente pudesse, nas próximas eleições, estar debatendo ideias, projetos, propostas, né, para que pudesse estar pensando no que é melhor para os brasileiros. E não essa coisa polarizada sobre paixões, sobre quem é do lado do Lula, sobre quem é do lado do Bolsonaro, e com uma coisa do ódio, que daí tu torna aquilo irracional, conecta com as emoções, e acaba sendo prejudicado somos todos nós, porque daí a gente não tem uma linha de uma política pública, de um projeto, que se reverta efetivamente em frutos que sejam para todos, né? E hoje o governo que está aí posto, liberal, é um governo que está atendendo nitidamente os banqueiros, né? Com o Paulo Guedes lá vindo do mercado financeiro, está maconado com isso. Qual é o desenvolvimento que a gente vai ter, qual a perspectiva, a esperança que a gente tem de Brasil? Tu privatizando todas as empresas públicas, tu sucateando a questão do serviço público. E quando tu fala essa questão da terceirização, da onda que a gente tem, da uberização, a gente vive um momento de mudança da sociedade. E não sei se tem muito como lutar contra essa onda, né? Agora, o que talvez possa fazer é um ponto de amenizar. Eu uso muito o Uber e seguido converso com os motoristas de Uber. E é uma desgraça, porque quando eles ficam doentes, eles deixam de receber. Esses dias eu estava pegando carona, eu usei o Uber com uma motorista, uma aluna de psicologia. Ela disse: eu fiquei doente, eu fiquei 4 dias sem trabalhar, eu fiquei sem dinheiro. E aí, o que pode acontecer daqui 30, 40 anos, quando essa massa que hoje está nesses trabalhos informais, tiver numa situação, numa terceira idade, talvez doentes, talvez precisando de algum tipo de assistência, de onde vai vir se talvez passou uma vida inteira sem estar contribuindo? E é isso que eu acho que o governo vigente não está pensando lá na frente, né? E aí toma essas medidas de tirar agora, sacrificar uma geração de agora, que talvez vai ser mais sacrificada ainda lá no futuro. Diga-se de passagem que a própria esquerda também não tem discutido muito isso, pelo que eu tenho percebido. Eu acho que tu tem razão, tem muitos espaços que a esquerda talvez poderia estar entrando no debate, e sinceramente, eu entendo que quem desqualifica muito o debate no campo da esquerda é o PT, porque fica nessa perspectiva de Lula livre e tipo assim, monopoliza a pauta, né? Tu não abre espaço para tu poder estar discutindo. Agora, se tu for olhar, por exemplo, Ciro Gomes a cada 3 meses está fazendo um observatório trabalhista discutindo os dados do governo Bolsonaro. Só que tu não tem a mesma visibilidade, a mesma debate, o mesmo raio de alcance de discussão quanto uma mídia sensacionalista que super maximiza uma liberação do Lula da cadeia. Então, a gente tem essa questão do contexto, ou mesmo, sei lá... Mas só para retomar a questão da uberização que a gente estava falando, por exemplo, eu vejo que nós tivemos no final do ano uma greve do REP, desses aplicativos de entrega de comida, tivemos dos transportes, né, porque esses trabalhadores, eles muitas vezes chegam a trabalhar 14 horas para que eles tenham um rendimento razoável. E aí nós vemos essas pessoas insatisfeitas com essas condições, e nós não vemos, por exemplo, a esquerda discutindo isso com mais seriedade, com mais frequência. Eu acho que de fato é uma demanda que a gente tem de poder debater e discutir mais isso, mas também tem um outro fenômeno social que é a questão da individualização, né? As pessoas estão muito mais preocupadas com o seu do que o pensar do coletivo. E aí tu tem que despertar porque é a coisa mais emergente, né? Quando tu, sei lá,
começa a dirigir um Uber, tu já tem um retorno imediato ali, tu pode estar ganhando 100, 200 reais por dia, aquilo cria uma falsa impressão de que tu tem um empoderamento, mas na verdade tu não está pensando numa coisa mais macro, né? Então até teve agora com aquela fala infeliz do atual ministro da Economia, em que as empregadas domésticas estavam indo para a Disney, né? Mas no momento de gestão do Paulo Guedes, a gente tem engenheiro sendo motorista de Uber. Eu tive colega que estudou na PUC, Engenharia Química, graduado e entrou no mestrado comigo na Engenharia Química, e depois que de formado no mestrado, vendendo doce na fila do restaurante universitário depois do almoço. Olha que triste para todo o investimento que tu tem, pessoal, público, né? Porque a educação superior ela tem um custo para o Estado, que é para tu poder talvez ter um retorno para a sociedade em soluções e alternativas. E é muito triste, isso tem acontecido muito, isso é uma crítica também que eu tenho ao PT, porque ele, apesar de ter ampliado o número de oportunidades, hoje tem muito mais pessoas formadas no nível superior, tu não gerou política estruturante ao ponto de tu poder oportunizar... Não soube onde recolocar essas pessoas. E isso depende de induções da política, né? A indústria no Brasil, por exemplo, reduziu a participação no PIB de 33%, que chegou a ter, hoje para menos de 12%. 10% tá mais ou menos. Então, a indústria que supostamente gera emprego e renda, e o que acontece quem tem grande capital, ao invés de investir em algo assim, um bem ativo que possa gerar emprego e renda, acaba investindo no mercado financeiro, porque vai ter uma perspectiva de maior lucro lá. Só que para regular isso, de quem depende, vai depender do BNDES, vai depender da política monetária implantada pela economia, e num governo como o de Paulo Guedes, ele está completamente direcionado para o mercado financeiro, para as derivatizações da dívida, para os títulos da dívida brasileira, que na verdade é essa forma moderna de escravidão que a gente tem, e que esse governo é completamente maculado com isso, né? Agora, o que fazer em relação para tentar despertar essa consciência social da população? Acho que é isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, debater e discutir sobre isso, o canal que tu tem, que eu acho que é uma iniciativa fantástica de poder se conectar com pessoas que são do Brasil inteiro e estar discutindo esses temas, porque não é um problema aqui de Porto Alegre, não é um problema aqui do Rio Grande do Sul, é um problema de toda a capital, um problema de toda a grande cidade. E só para aproveitar também e fazer um link em relação a essa questão da uberização, como é que é o nome de quando tu tem a comida, o iFood? iFood, tem o Rap... Era um desses, assim, teve uma foto assim que surgiu, até meio que uma comédia... É o meme? Uma comédia dramática, né? Porque mostra um cidadão com essa caixa aí que leva nas motocicletas, e ele, tipo assim, fazendo as necessidades no banheiro, daí tu enxerga a foto assim do negócio, da caixa que ele está transportando a comida. E ainda faz a provocação, né? E a preocupação que a gente tem com o coronavírus, sendo que tu tem essas outras situações de risco ali sanitário. Passa por isso também, a própria questão da saúde. Aqui pode estar sendo exposto uma pessoa quando encomenda alguma comida dessa, que vai ser super barata a entrega ali, mas quais as condições em que for transportado, pensando já na perspectiva de segurança alimentar, né? Eu, como fiscal sanitário, não posso deixar de pensar nessa perspectiva também, além de toda essa conjuntura social. É o próprio cidadão que está usufruindo daquele serviço, por muitas vezes ele não ter um controle do Estado, porque entra nessa lógica aí da liberdade, do neoliberalismo, como tu bem colocou, e quando começar a gerar consequências que daqui a pouco as pessoas adoecerem porque receberam um produto em casa que se contaminou nesse transporte, e aí, né? Aí quem que vai responder? Vai chamar um teleatendimento da Uber para resolver o problema? Vai chamar o SAC? Né? É verdade. Era isso então, né? Bom, então, né, eu te agradeço por ter feito essa entrevista aqui com a gente, né? E agora eu deixo um espaço para te fazer um jabá aí, divulgar tuas redes sociais, teu trabalho, enfim, fica à vontade. Bom, eu agradeço pela oportunidade, por a gente poder ter trocado essa ideia aqui. Em relação ao jabá, eu tô com as páginas, né? Tem Twitter, Instagram, Facebook, é tudo @engzine.
E eu também estou fazendo um programa semelhante ao teu, que é Café com Zine, que toda semana eu vou estar tendo entrevista com alguém e poder divulgar essa questão de conteúdos, né? A principal bandeira que eu levanto é a questão do saneamento básico. Então a gente tem no Brasil mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao tratamento de esgoto. A ausência de tratamento de esgoto implica na contaminação dos nossos mananciais. Depois tu capta uma água para abastecer a cidade de água para consumo humano e tu tem um risco de saúde pública ali embutido e muitas vezes as pessoas não têm consciência, né? Então eu faço doutorado em engenharia química e eu pesquiso justamente as contaminações na água e os impactos na saúde. Então eu pesquiso as contaminações químicas, as doenças crônicas, as contaminações microbiológicas, as doenças agudas. Na parte do esgoto tem a questão de protozoários e são as causas de grandes surtos que a gente tem nas cidades, né? De grande magnitude, e que se tu tem uma falha no processo de tratamento, tu tem risco de ter surto nas cidades. E além disso também a perspectiva é que no próprio setor de saneamento ainda é uma área que a gente precisa avançar em termos de pesquisa, que é os riscos químicos que o esgoto tem em relação à saúde pública, né? Pela concentração que tu tem, principalmente nas grandes metrópoles. Então quem tiver interesse nessa pauta e quiser acompanhar mais sobre o assunto, segue lá, @engenheirozine. Então, um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Pode deixar, eu vou deixar depois linkado, depois você me passa todos os links que eu vou deixar aqui na descrição se o pessoal se interessar, né? Zine, valeu aí pela participação. Valeu, Cristiano. E pessoal, vocês já sabem, né? Curte, compartilha, comenta, né? E continue aí acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.